Fala galera, tudo bem? Fim de semana importantíssimo em vários dos campeonatos, olhando para as principais ligas europeias, todas elas têm alguma grande disputa em andamento, né? Então essa reta final de temporada promete bastante. Eu até fiz um vídeo falando sobre a rodada de meio de semana na Itália, então a disputa por Champions, por exemplo, na Itália tá muito interessante. A disputa por título na Espanha tá muito aberta, a disputa por Champions na Inglaterra tá muito aberta, a disputa por Champions na Bundesliga, na Alemanha, também tá muito aberta. E a disputa por título na Ligue 1, na França, tá fantástica, tá sensacional. E o jogo da rodada era o confronto direto de domingo e que acabou sendo um jogaço, né? A vitória do Lille para cima do Lyon, 3-2, o Lyon abre 2-0 no primeiro tempo, o Lille vira, vence por 3-2 com um gol no final. Uma atuação fantástica do Burak Yılmaz, veterano atacante turco. Falei sobre ele aqui no canal há algumas semanas, na data FIFA, quando eu falava sobre a boa largada da Turquia nas eliminatórias, e eu destaquei naquele vídeo o Burak Yılmaz como um jogador que participa voltando, faz o pivô, faz o apoio para quem vem de trás, só que ele fez tudo, na verdade, nessa vitória diante do Lyon. Muito bem o pivô, o apoio, a proteção, a movimentação, mas também atacando as costas da linha de defesa, fazendo golaço de falta, que foi fundamental para o início da arrancada, né? Porque o Lyon iria para o intervalo com 2-0, o Burak Yılmaz faz um golaço de falta no finalzinho, 2-1. Volta para o segundo tempo, ele dá assistência para o gol do Jonathan David, atacante da seleção do Canadá. Ou seja, gol, assistência. E no final, outro gol do Burak Yılmaz, o segundo inclusive, teve o erro do Paquetá, que acaba dando um passe para trás errado, né? E solta a bola pro Burak Yılmaz rolar pro Jonathan David fazer o gol de empate. E no final, já com as substituições, o Yazici acaba desviando, fazendo a casquinha numa bola mais longa, e o Burak Yılmaz faz o gol do 3-2. Um jogaço, foi um belo de um jogo e o campeonato está muito aberto, né? Então, no momento, faltam 4 rodadas para o fim da Ligue 1. O Lille tem 73 pontos. O segundo colocado, PSG, tem 72 pontos. O Mônaco, terceiro colocado, tem 71 pontos, ou seja, até essa escadinha. E o quarto colocado é o Lyon, que ficou com 67. Se tivesse vencido, teria embolado tudo de vez e teria deixado o PSG na liderança do campeonato a 4 rodadas do fim. Como o Lille vira para cima do Lyon, fica muito difícil para o Lyon imaginar entrar nessa briga por título. E ainda tem muita coisa para acontecer, eu vou falar um pouco mais sobre o jogo, mas falando sobre o campeonato e sobre essa reta final. O último confronto direto vai ser o confronto direto da próxima rodada, do próximo domingo. Tem Mônaco e Lyon. O Lyon, se quiser ter alguma chance, precisa bater o Mônaco, que é, no momento, o terceiro colocado, para tentar se colocar de novo no bloco e tentar torcer por tropeços de PSG e também do líder Lille. Com detalhe, o Mônaco é disparado o time com maior pontuação em 2021. Então se a gente faz o recorte do campeonato aí, da segunda metade de campeonato, o Mônaco é o time mais embalado dos 4 em termos de aproveitamento. É claro que para o Lille uma vitória como essa diante do Lyon, do jeito que foi, tende a ser aquele jogo que você olha e pensa, virada de campeão, é uma vitória de muito respeito. Uma outra curiosidade interessante para essa reta final é pensar nesses cruzamentos, né? Eu falei, não vai ter cruzamento direto, a não ser esse Mônaco e Lyon, terceiro contra quarto, na próxima rodada. O Lille se deu muito bem nos confrontos diretos ao longo da temporada, né? Então conseguiu um saldo muito bom, hein? Saldo que eu quero dizer nos confrontos diretos entre essas 4 equipes, o Lille conseguiu um desempenho e um resultado muito bom, o que ajuda a explicar o Lille muito bem posicionado ali. Até perdeu alguns pontos bobos em jogos em que era amplo favorito ao longo da temporada, mas nos jogos grandes, o Lille do Christophe Galtier fez uma grande temporada, eu digo fez porque já encerrou os confrontos diretos. Mas a curiosidade que eu falava o Lens, que é o 5º colocado, que faz uma temporada muito boa, não tem chance de entrar nessa disputa, mas é o 5º colocado. O Lens tem 4 jogos até o fim da temporada, como todos os outros, mas a curiosidade é que o Lens vai enfrentar os 3 primeiros ainda. Então o Lens vai ter Lille, PSG e Mônaco nas 3 últimas rodadas, até para pegar a ordem exata aqui. Pega o PSG já na próxima rodada, ou seja, uma rodada que além de Mônaco e Lyon tem esse jogo importante, PSG e Lens, no momento em que o PSG naturalmente está com as atenções divididas, porque tem a grande prioridade que é a Champions, mas pode perder essa hegemonia doméstica, então está pressionado em âmbito nacional. Na antepenúltima rodada, o Lens pega o Lille, e na última rodada, o Lens pega o Mônaco. Então o único jogo do Lens que não é contra um dos times brigando por título é o Bordeaux na penúltima rodada. Então é um outro aspecto para a gente prestar atenção, já que o Lens está aí fazendo uma bela campanha,
podendo, muito provavelmente se classificando para a competição europeia na próxima temporada, que é um feito e tanto para o Lan nesse momento, mas pode ser também um time capaz de desequilibrar ou de mexer nessa briga por título. Lembrando que o saldo é o critério de desempate na França, e aí olhando para esses 4 que estão na disputa, o saldo do PSG é disparado melhor. A melhor defesa é a do Lille, mas o saldo é do PSG por conta do belo ataque, né? O PSG tem 51 gols de saldo, o Lille 35, Mônaco 33, Lyon 32. Então a briga dos outros 3 ali é muito parelha até no saldo, mas a do PSG, a vantagem no saldo é grande, então o Lille sabe que tem que terminar com uma pontuação maior para ser campeão. O que é possível, né? O Lille está numa situação boa, então tem pela frente Nice, Lens, Saint-Étienne e Angers. São os últimos 4 jogos do Lille. E aí falando um pouco sobre o que foi a partida, e foi um jogaço, como eu já destaquei aqui, mas foi um jogo muito interessante porque alguns destaques individuais em cada tempo acabam chamando muita atenção, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Caqueret foi excelente. O Lyon jogou num 4-1-4-1 sem a bola, então tendo o Thiago Mendes à frente da linha de defesa, com Paquetá e Caqueret basicamente alinhados. Então, o Paquetá em tese seria esse meia mais à frente, o Caqueret mais um segundo volante, mas não, o Thiago Mendes se colocava muito mais entre os zagueiros para iniciar a saída, os dois laterais se mandando, o Bardi pela esquerda e pelo lado do direito o Léo Dubois, que até teve participação importante, por exemplo, na origem do primeiro gol, que é quem acha o Caqueret infiltrando, e Memphis Depay aberto na ponta esquerda, Ekambi aberto na ponta direita, com o Slimani como a referência. Então assim jogou o Lyon, que teve no primeiro tempo um mérito muito grande, que foi não permitir que o Lille criasse muita coisa. Então o time não se desorganizava, até por não tentar subir para marcar. O Lille iniciou a partida tendo muito dos seus dois volantes, né, na estrutura do Lille, que é um 4-4-2, mas por dentro tendo Soumaré como um dos volantes e o André como outro, né, são os dois jogadores que retornavam e faziam essa saída de bola muito próximos aos zagueiros, até porque os laterais abriam muito mais o campo, se mandavam muito mais para esses papéis. Bradaric no primeiro tempo na esquerda, depois o Reinildo entra no segundo, e na direita o Tchelik fazendo esse papel. Então o Lille tentava concentrar a saída de bola com seus dois volantes próximos dos dois zagueiros e tentava assim atrair uma marcação mais agressiva do Lyon para tentar criar espaços, e aí os meias abertos do Lille centralizam Renato Sanches de um lado e o Ikoné do outro, com Jonathan David e Burak Yilmaz formando a dupla de ataque. Então era essa a estrutura do 4-4-2, mas no primeiro tempo o Lyon não sobe necessariamente para pressionar e nem cai muito nessa armadilha do tentar subir para marcar essa saída de bola tão lá, né, na origem. Então o Lyon consegue, a partir de roubadas de bola, acelerar, e quem apareceu muito nisso foi o Caqueret, porque ele era o jogador que retomava, desarmando ou interceptando, girava para escapar de uma primeira pressão e conseguia conduzir a bola para puxar essas transições. Então ele foi o cara do primeiro tempo, individualmente, uma partidaça do Caqueret na primeira etapa, ainda dá assistência do primeiro gol, porque é quem se projeta infiltrando ali na área pelo lado direito para receber do Léo Dubois e fazer a assistência para o 1-0. O 2-0 já é uma falha do Maignan, que depois seria importante, inclusive evitando o gol do Thiago Mendes. O Thiago Mendes tem um chutaço no segundo tempo de fora da área, o Maignan faz uma bela de uma defesa que poderia ter, se ele não faz, poderia ter mudado completamente o rumo. Então ele quase foi um vilão, porque falhou feio, uma lambança coletiva também, no 2-0, que foi o gol contra do José Fonte, a bola bate nele, mas depois de uma sequência de infelicidades, eu diria, o Lyon consegue ampliar, quando o jogo não estava para essa distância toda, mas o Lyon era perigoso, conseguindo, com o Caqueret, acionar essas transições, tendo o Depay muito, até não só aberto pela esquerda, mas até se aproximando mais do Slimani por dentro, e do outro lado, o Lille tentava, muito a partir da movimentação do Burak Yilmaz, conseguir chegar, levar mais perigo. Então o Lille até estruturava uma saída de bola, mas não conseguia criar vantagens para gerar problemas numa faixa mais avançada do campo. Até teve uma escapada mais perigosa no primeiro tempo, nesse início de partida, mas o passe final acaba sendo ruim, matando a sequência do lance. No segundo tempo, e aí tem muito lado anímico, lado psicológico, a partir do 2-1, gol de falta do Burak Yilmaz, que já estava jogando muito bem individualmente. Aí no segundo tempo vem o empate com o erro do Paquetá no campo de defesa, assistência do Burak Yilmaz para o gol do Jonathan David. Ali o jogo muda completamente.
Ali o Lille cresce de uma forma que o gol passou a dar muito a sensação de ser questão de tempo. E só pro lado do Lille, por mais que o Lyon até tenha tido chance, mas ali era uma sensação de ampla superioridade do Lille, sufocando, pressionando, com as substituições também, né? Eu falei do Reinildo entrando na esquerda, mas a própria entrada do Luiz Araújo foi boa também. O Gautier coloca o Bambá no primeiro momento, trazendo o Renato Sanches para a faixa central, depois vem outras substituições também, e acaba sendo o Burak Yılmaz quem define com qualidade, com muita perna também, né, para um jogador mais experiente, a área do campo que ele ocupou de diferentes formas, para ganhar duelos, para retornar como pivô, para atacar as costas da linha de defesa, o Burak Yılmaz fez de tudo, e foi o grande nome, o grande protagonista dessa fantástica virada do Lille. Pode ter sido um passo e tanto para o título. E numa era em que a gente fala tanto do domínio do PSG, de títulos conquistados quase que com naturalidade, é verdade que não é uma hegemonia como a gente vê da Juventus na Itália, que tá para acabar, ou do Bayern na Alemanha, que tá para continuar, mas porque o Mônaco foi campeão no meio desse período aí e conseguiu quebrar essa hegemonia do PSG. Mas bater o PSG no campeonato por pontos corridos é uma missão quase impossível antes do campeonato começar. E não adianta falar, é porque o PSG tá preocupado com Champions. Não é por isso. Até porque em outras temporadas a gente viu o PSG já tendo gordura bem antes, já abrindo vantagem bem antes. Então, claro, tem a ver com o PSG que deu brechas, mas tem muito a ver com o mérito de uma disputa que está muito interessante, que é essa briga por título na Ligue 1. Então, muitas vezes, muita gente questiona, ou na verdade nem questionar, porque se fosse questionar ainda estava tudo bem, mas muitas vezes muita gente descarta o campeonato, falando que a falta de disputa, de emoção, de competitividade na briga por título torna o campeonato insuportável ou fraco automaticamente. Então, se a gente for seguir esse raciocínio, o campeonato de agora virou um excelente campeonato. Acho que tecnicamente não é tão diferente de anos anteriores, mas tem sim alguns aspectos muito legais. O crescimento do Mônaco talvez seja o principal deles, se a gente for olhar para como o time cresceu, se a gente pegar ali de novembro para cá, a arrancada do Mônaco. E tem o Lille mantendo uma regularidade num nível muito bom também, de um time extremamente organizado, que sofre poucos gols, embora dessa vez tenha tido que buscar um 2-0 para virar para 3-2, mas que tem muitos méritos também dentro dessa disputa de uma bela edição da Ligue 1, do Campeonato Francês. O espaço está aberto aí para vocês, conto com os comentários, um abraço para todo mundo. Essa semana tem Champions, vai ter assunto, tem Europa League em semifinal também, e tem o próprio fim de semana, que também teve outros temas bem interessantes em cada uma dessas ligas, mas acho que o fim do domingo merecia, muito pelo que foi esse Lyon e Lille, um destaque especial para a Ligue 1. Um abraço para todo mundo e até a próxima.